o fluxo de caixa é meio que inimigo do loteamento, né? Porque Exatamente. isso é uma coisa que a gente discute todos os dias aqui com o loteamento, né? Como o fluxo de caixa dos recebíveis do loteamento são de longo prazo... Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Rent Talks e antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no YouTube, ativar as notificações, seguir a gente no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. E hoje a gente trouxe aqui a Beatriz Leal, sócia administradora e financeira, diretora da GSP Loteamentos, que vai bater um papo com a gente, contar um pouquinho da história da empresa, contar um pouquinho da história dela no setor aqui de loteamentos. E vai ser um prazer falar com ela. Beatriz, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. É um prazer conversar com você. E eu queria saber um pouquinho aí, se você puder, falar um pouquinho da GSP, um pouquinho da tua história na área de loteamentos. Eu já sei um pouquinho, a gente conversou um pouquinho antes, mas fala aí com tuas palavras como é que é esse teu negócio. Não, legal. Obrigada, né, por me receber. E, bom, a GSP é uma empresa de loteamentos familiar. Meu pai fundou ela há 36 anos e a gente está no mercado aí de loteamentos. Começamos com popular, a gente foi desenvolvendo depois para o médio padrão e depois para o alto padrão. Hoje a gente está em 8 estados e devemos ficar nesses 8 estados. A gente não tem pretensão de subir, né? Mas... E você também tem outras coisas, né? Você, além do loteamento, vocês também têm hotéis, não é isso? No grupo? Temos 2 hotéis em Florianópolis, na ilha. E quem fundou a empresa foi seu pai, então, há 36 anos atrás. Exatamente. Meu pai, ele começou... É até engraçado a história. Ele era topógrafo, né? Engenheiro e topógrafo. E foi contratado para trabalhar para um pessoal, fazer um trabalho de topografia para 2 sócios. E ele acabou descobrindo como era um empreendimento, né? Então, como eu fazia. Então, ele acabou desenvolvendo os projetos para esse pessoal. E quando ele... Uma das vezes, ele fez alguns projetos, uma das vezes ele sentou junto com o pessoal para entender como eles faziam as contas, né? E daí, um sócio olhou para o outro e falou o seguinte: eu acho que 10 de 20 tá bom. Ele falou: não, mas como é que vocês chegaram nessa conta? Não, 10 de 20 tá bom. Ou seja, ele falou assim: se esse pessoal tá ganhando dinheiro sem fazer conta, eu vou nadar de braçada, né? Uhum. E foi assim que ele começou. Então, ele foi atrás aí de uma primeira área, fez uma parceria com uma pessoa que acabou fazendo algumas outras parcerias e assim começou a empresa. Então, depois que ele começou, todo o dinheiro que ele ganhava, ele reinvestia. Ele parou de ter 10 sócios. Ele sempre comprava o terreno e ia desenvolvendo o projeto... Isso. E é uma coisa curiosa, né? Porque você estava me falando antes que vocês têm um land bank, que vocês vão adquirindo terra, vocês vão arrendando essa terra para outros tipos de negócios, e aquilo ali depois potencialmente pode virar algum negócio dentro do loteamento que parece ser o negócio principal de vocês. E enquanto os outros loteadores, geralmente eles trabalham muito com permuta, né? Ele vai lá e faz aquela negociação de permuta. Como é que vocês chegaram nessa conta aí de encontrar... É de fato um investimento que vocês olham de longuíssimo prazo e depois vão investindo? Ou a coisa que foi pensada? Como é que foi isso? Acho que aconteceu. Acho que não foi pensada, na verdade. Começou com uma permuta lá atrás, né? Quando meu pai começou o primeiro empreendimento, foi uma permuta. Uma parceria, né? E depois ele começou a ganhar dinheiro, esse dinheiro ele comprava. Então, ele comprava o terreno, desenvolvia o projeto, aprovava, fazia a obra e vendia. Assim, ele começou a ganhar escala. O negócio de ter ou não parceria depende muito do terreno e do custo, né? Para a compra do empreendimento. Então... A gente não pensava em um prazo tão longo. Na verdade, os empreendimentos eles demoram mais hoje para ser aprovados do que 36 anos atrás. Antes a gente conseguia aprovar, acho que o recorde nosso foi 3 meses. Da compra ao lançamento do empreendimento foi 3 meses, mas isso estamos falando de 30 anos atrás, né? Hoje em dia, sim, são até 10, 14, sei lá. Tem prazo... Meses. Sim. Anos. E anos? 13, 14 anos? Sim, para aprovar o empreendimento. Então, Caramba. tudo depende do terreno, da cidade... do governo do momento, então... Quando a gente pega outros estados, né? Você pega aqui São Paulo, por exemplo, eu vou chutar aqui 3 anos, 4 anos, mais ou menos? Depende. Tudo depende do município. Do município, depende de diversos fatores. Da área, né? Se ela está já em perímetro urbano ou não, se o município tem interesse ou não de colocar essa área em perímetro urbano. Varia. Hoje com o Grapoab facilita, né? A gente tem uma regra, pelo menos a ser seguida. Não são todos os estados que têm, então o Grapoab
em tese, é um facilitador para aprovação dos empreendimentos, mas não é uma regra, né? E aí hoje a família... Temos lá o seu Reinaldo, que tá com 69 anos hoje, né? Isso, 69 anos. Mas com saúde de 30. Saúde de 30. Ele que tá coordenando. Na verdade, vocês estão assumindo, né? Você e sua irmã assumindo os negócios, mas ele continua em atividade. Sim, ele continua ativo. Somos 3 filhos, né? Três filhos. O Rafa, meu irmão, ele toca os hotéis. E eu e a Lu... Rafael mais velho? Rafael mais novo. Mais novo. E a Luciana mais velha, que toca toda a parte comercial, marketing e me ajuda toda a parte também administrativa. E eu fico com outras atividades na empresa. Você encabeça mais a área administrativa financeira, mas... E obras, tá. Então, bastante coisa. Um pouquinho. E como sócio, obviamente, está tocando todo o negócio junto com todo mundo. E como é que é trabalhar com a família? Desafiador, né? Às vezes você briga em casa, você tem alguma discussão no trabalho, depois você tem que almoçar com o pessoal e achar que tá tudo bem. Então, tem seus desafios, mas graças a Deus a gente se dá super bem e as coisas fluem. Você então... sabe que eu tenho uma curiosidade minha. Na minha empresa anterior, a gente montou uma empresa de tecnologia também, que era a Kaplan. Né? Isso a gente fundou em 2011. E a minha sócia era a minha esposa. Maravilhoso. Que hoje é a esposa. Eu acho que ela não quer mais trabalhar comigo não, depois disso, mas ela ficou com um traumazinho. Mas eu também, é engraçado isso, porque você, às vezes, está na relação pessoal, né, em casa, e aí você briga em casa e fica ruim no trabalho. Ou você briga no trabalho, tem um desentendimento no trabalho, e em casa você também é prejudicado. Então, é difícil fazer a divisão, né? Muito. Você tem que separar os papéis, né? Você é filha em um momento, aí depois você é funcionário em outra, você é irmã, ou é sócia, é difícil. E no Natal, como é que é isso aí? Essa relação? Vocês trabalham no Natal ou focam na família? Não, a gente trabalha, assim, não tem... meu pai, ele preza por férias, né? Bastante, mas assim, ele não desliga o celular. Então, tem sempre... Às vezes, no almoço de família, acaba enveredando para negócios também, né? Sim. Então, assim, é uma mistura ali, não tem uma separação. Mas você estava falando que, antes aqui, que... nesses 36 anos, eu imagino que devem ter passado por vários momentos difíceis na empresa, né? Sem dúvidas. E também, obviamente, muitos momentos bons, né? O que é que você lembra, assim, de momentos difíceis que vocês passaram e, assim, o que é que ficou de lição, até para quem está escutando a gente aqui, qual é a lição que ficou, que vocês aprenderam e que vocês, assim, buracos que eu não caiam mais? A gente fala muito isso na empresa, né? De cometer novos erros, não repetir os mesmos. A gente presta muita atenção nisso, porque dói, né? Apanhar dói e a gente não quer nunca, né? Entrar num momento ruim de novo. Foram 36 anos, tiveram altos e baixos. A gente teve aí, acho que a nossa pior crise iniciou em 2014 e foi até ali 2019. Foi longa, eu acho que a gente aprendeu bastante nesse período. Principalmente resiliência. Eu acho que meu pai é uma pessoa especial, ele tem um jeito de encarar a vida muito bacana, assim, ele sempre olha o copo meio cheio. Exatamente. Ele não desiste nunca, então ele está sempre otimista, sorrindo, e ele nunca tem um bom dia, ele tem sempre um ótimo dia, segundo Sim. ele. Então é muito bacana estar do lado dele, porque ele ensina muito a você passar por momentos difíceis, e houveram momentos muito difíceis, desafiadores. A gente, como eu comentei, a gente não tem nenhum fundo, né, por trás. Sim. A gente nunca entrou e a família não é uma família, não vem de berço de ouro, né? Então, Sim. Meu pai, ele começou o negócio com o trabalho dele, todo o dinheiro que ele produziu, ele reinvestiu na empresa e foi muito criticado porque ele reinvestiu todo o dinheiro, né? Então, o nosso negócio ficou imobilizado, né? Então, Sim. A gente tinha muitos terrenos e pouco capital de giro para movimentar, né? Então, veio uma crise, você aguenta 1, 2 anos, mas, sei lá, 6, 7 anos foram... duros. Muito difíceis. Eu acho que foi um crescimento para todo mundo. Foi um crescimento pessoal, né, para mim. Eu acho que você aprende a lidar com diversidades e... teve alguns momentos que funcionários nossos, a gente estava devendo para um fornecedor e o meu responsável por compras não quis sentar lá para negociar. E o cara era bravo, assim, falou assim, não, nem deixa subir. Eu falei, como não vai deixar subir? A gente contratou. Não tá dando conta de pagar, tem que receber o cara e dar um jeito, explicação. Né? Explicação, enfim, tem que assumir, né? Enfim, meu pai ensinou muito isso pra gente, a gente não fugir dos nossos desafios, né? Então, Sim.
chamei, ele acabou comigo, ele até uma história muito engraçada, ele, nossa, me destruiu, acabou, enfim. O fornecedor. O fornecedor. Sim. Nossa senhora, ele... E é muito engraçado, porque hoje ele é amigão da família. Ele é um cara super legal, tava com a razão, né, na hora, a gente conseguiu negociar com ele, e hoje ele é um amigo da família, super especial e... Provavelmente ele ficou amigo porque a postura de vocês naquele momento de crise foi muito correta e provavelmente ele viu muito valor e talvez hoje até continue parceiro de vocês de negócio. Ele é parceiro, exatamente. É muito legal. E eu acho que é isso, assim, a gente erra, a gente não contratou ele pensando em não pagar, né, no momento, as coisas aconteceram e acabou, enfim, a gente não recebeu e a gente não conseguiu pagar. E a gente deu um jeito, enfim, a gente conseguiu resolver a nossa dívida com ele. E hoje ele é um parceirão nosso aí, de novos negócios. Muito legal. E vou chamar ela de Bia, gente, porque ela me autorizou, tá? Ela me autorizou. Inclusive, minha esposa é Bia também, pra mim tá super fácil falar aqui. Ô, Bia, e me fala, assim, tentando falar um pouquinho de linha do tempo, né, da GSP, principalmente na tua chegada, né? Você falou que começou em 2008, se eu não me engano, isso. lá na empresa, né? E olhando, tentando falar do ponto de vista assim, de uma linha do tempo, me fala o que é que vem na tua cabeça desse período, né? De partes boas e ruins, né? Coisas que, aprendi, foi legal, mas isso aqui foi super difícil esse ano, foi super difícil por isso, isso e isso. O que é que você lembra, assim, principalmente como novo entrante no mercado, né? Você tinha seu pai com baita experiência, né? Mas você não, né? Você estava entrando ali, começando. Eu comecei, como te disse, né? Eu queria trabalhar no mercado financeiro em 2008, tentei, enfim, tava a marolinha lá do Lula e não rolou. Tava todo mundo demitindo e meu pai tava precisando de mão de obra. Eu mudei, isso na época eles estavam morando no Sul, aliás, eles moram no Sul, eu mudei para Florianópolis. A gente tem bastante negócios lá e eu comecei a ajudá-lo a trabalhar, né, na empresa. E eu comecei por aprovação. Então, eu acho que, assim, começar por baixo, né? Assim, todo mundo achava que eu era, sei lá, estagiária da empresa ou, enfim, qualquer assistente, auxiliar. Meu pai me mandava ficar plantada na prefeitura até alguém te entender. Então, a aprovação é bem desafiador, você lida com um funcionário público e ele atende você quando quer, se quiser, né? Mas você depende dele, então você tem que ficar lá. Então, acho que eu passei alguns dias da minha vida na prefeitura de São José, sentada lá, esperando alguém me atender por diversas semanas ali, até a gente conseguir evoluir. Então, você vai aprendendo, né? Seu pai já lhe colocou logo na melhor coisa para fazer. Não, maravilhoso. E daí, depois disso, a gente acabou alterando o gestor da empresa que fazia a parte administrativa. Ele saiu, eu fui tapar esse buraco para o meu pai, né, nesse período. E ali foi muito bacana. Foi bem na época da Copa também. Eu lembro que eu estava... Nossa, foi muita responsabilidade, uma época que eu não tinha tanta experiência, até a gente conseguir colocar uma outra pessoa para tocar esse papel. Também foi interessante, foi bastante crescimento ali, tive que aprender bastante coisa na marra, né? Então, o moço, ele abriu o armário e falou assim, tá aqui, aprende. E, enfim, eu ligava muito pro meu pai, né, para tirar dúvidas administrativas. Ele ajudou, enfim. Eu imagino que tenha, assim, para você pessoalmente é uma baita de uma escola, né? Porque, né, trabalhar com a família deve ser super difícil, eu imagino isso, né? Eu não sei se eu conseguiria, né, trabalhar, embora eu lá na minha família me dou super bem com minha família, mas acho que eu não conseguiria. Mas também é um negócio complexo, né? Porque é um business que a gente fala muito que é um business de fluxo de caixa, né? Quando você trabalha com várias obras ao mesmo tempo, você tem uma complexidade não só de engenharia, né? Mas complexidade financeira, né? De caixa, um empreendimento vai bem, outro vai mal. Como é que vocês... eu tenho algumas perguntas sobre isso, mas primeira coisa, como é que vocês se planejam? Né? Assim, cara, existe uma reunião anual onde vocês botam ali a diretoria para conversar, os executivos da empresa para conversar sobre os planos para os próximos anos, ou vocês fazem isso de forma mais curta, de em 3 meses? Como é que vocês se organizam? Porque eu imagino que, no caso de vocês, devem ser um planejamento um pouco mais longo, né? Até porque as aprovações são mais longas, né? A acesso a capital é um pouquinho diferente. Não sei como é que vocês acessam capital. Como é que vocês fazem esses rituais? Não existe um produto, né, de mercado pronto para financiamento de obra de loteamento. Então, o que mais comum é você vender carteira, né? Secretizar a carteira. E esse recurso você
utiliza para a obra. O desafio ali, organizar, né, todo o planejamento, depende muito. Então, assim, a gente tinha um planejamento para esse ano e você fica na mão muito de aprovação. Então, tem um produto nosso que tá para lançar desde fevereiro desse ano e a gente deve ter esse produto em fevereiro do ano que vem. Então, assim, um ano de atraso, tudo certo, tudo redondo, dependendo simplesmente de um cartório. Então, assim, são desafios que cada cidade tem cada cidade realmente tem uma complexidade. Uma peculiaridade diferente. Então, a prefeitura, o cartório, enfim, CETESB, enfim, cada órgão, enfim, para a gente conseguir as aprovações. No Sul, a parte ambiental é muito importante. Tem a questão de aprovação, então a gente aprendeu muito. Assim, no Sul, o pessoal tem uma cultura mais bairrista, então, assim, tentar chegar sozinho lá... É difícil. É difícil, então a gente aprendeu, então a curva de aprendizado, a gente hoje faz parcerias com empreendedores locais para conseguir aprovação. Então, às vezes você está com o mesmo projeto aqui, sozinho você não consegue, você precisa do apoio de alguém local para conseguir. E graças a Deus a gente tem excelentes parceiros hoje no Sul, nos ajudando aí a colocar nossos projetos, né, Até porque a marca de vocês é muito forte, né? Então, eu acho difícil alguém que trabalha nessa área não conhecer a GSP. Né? Eu lembro que quando a gente começou a Rent em 2019, acho que ali no começo de 2020 eu já tinha te mandado uma mensagem, né? A gente já tinha falado. A Fabi, que está aqui no time da gente, já conhecia vocês também desde 2019. 2020, mas o nome de vocês é muito forte, né? Então eu imagino que isso ajuda, inclusive, em novos projetos, em aprovação, em confiança, na parte de mercado de capitais, que a gente sabe que você falou que praticamente não existe produto para loteamento hoje, né? Que é uma coisa que, inclusive, a gente tenta resolver, né? A gente tá tendo talvez a arrogância de dizer que é o player que vai mudar a forma como o loteamento atua e trabalha, etc. Eu achei muito interessante a proposta de vocês, né? A gente está até passando informações aí. Eu acho que, sem dúvidas, é a grande dificuldade. Assim, independente do seu tamanho, eu acho que, obviamente, se você é gigante, tem fundo por trás, né? Tem concorrentes que tiveram aportes e era muito difícil competir, né? Então, assim, um cara vem com uma grana, tipo, aporta lá não sei quantos milhões e a gente ali suando a camisa, colocando, né, o dinheiro capital próprio, reinvestindo. Reinvestindo, exatamente. Que a gente sabe que o fluxo de caixa é meio que inimigo do loteamento, né? Porque isso é uma coisa que a gente discute todos os dias aqui com o loteamento, né? Como o fluxo de caixa dos recebíveis do loteamento são de longo prazo, então é até uma coisa rara hoje em dia, né? 240 meses você vê pouca gente fazendo. Geralmente você vê muito 120, no máximo ali 180, 240 já é bem pior no caso de vocês, né? Porque vocês têm um fluxo de caixa de recebível super longo, então você recebe bem pouco todo mês, e você tem um pico de obra ali, comissionamento, etc, no começo, que ele é muito alto. Tem normalmente então, 18 meses ali para pagar toda a conta. Exatamente. E vai receber em 24. Exatamente. Então você tem naturalmente uma exposição de caixa muito alta, né? No teu caso, eu imagino que seja mais alto do que o normal, porque tem gente que passa ali em 120. Tem até uns loteamentos aí que estão fazendo uns 60 meses, estão conseguindo fazer. Assim, a gente parcela até 240, né? Mas tudo vai do perfil do produto. Perfeito. Então, produto popular, que normalmente a gente consegue, a gente faz essa venda. Cabe, né? Naquela região cabe. Porque assim, além da concorrência, então não é a gente começou com 240, mas todo mundo vendendo 240, o cara não compra o cliente não compra o seu produto, vai comprar por 200, 300 reais. Por mais que ele vá pagar para você 3 vezes o lote, né? Se ele fizer a conta, não é o melhor, para o cliente não é o melhor dos mundos parcelar em 240 meses, mas é o que enfim, o mercado pede, o cliente não compra se não for assim, então a gente acaba fazendo. Mas o alto padrão não paga isso. O alto padrão, que é normalmente até 60 vezes, 120, muito difícil. E vai muito regional também, né? Você, por exemplo, eu sou de Recife, né? Lá no Nordeste, pouquíssimos empreendimentos que você enxerga uma cobrança de juros. Então, é um IPCA mais 10, 8%, 12%, que é muito comum aqui em São Paulo, né? Você vai para o Nordeste, né? Nordeste 99% é um projeto mais econômico. Então ali antigamente, quando o IGPM não tinha tanto trauma, né? Era IGPM mais 0. Hoje em dia é IPCA mais 0. Então, do ponto de vista financeiro para o loteador, não é muito bom. Sim. Mas é o que dá para fazer, porque ali se você cobrar IPCA mais 2 ao ano, já não fecha.
O cara já não compra Não de compra, você. né? Então é muito regionalizado isso, né? Então vocês, como tem 8 estados, né? Atuam em 8 estados, eu imagino que cada estado, aliás, em cada cidade, vocês fazem um planejamento diferente. Como é que é feito esse planejamento? Assim, eu estou entrando numa cidade nova. Pesquisa. Pesquisa. É. Vocês contratam um terceiro que faz a pesquisa para vocês. Exatamente, faz pesquisa. Às vezes fica desatualizada, né? Porque, por exemplo, no ano passado a gente contratou 3 pesquisas para o lançamento desse ano. Infelizmente, eles escorregaram para o ano que vem. Só que o mercado mudou muito, né? Então, assim, mercado setembro do ano passado e hoje, novembro, setembro do ano passado hoje, já são coisas diferentes, né? Então, assim, o problema é que você tem que ficar sempre esperto nisso, né? O timing da pesquisa. Mas, assim, para fazer um novo negócio, para fazer o lançamento, preço, a gente faz pesquisa. Se a pesquisa já foi feita lá atrás para um instituto, a gente vai com a nossa equipe mesmo, local, bater imobiliária para saber como está o preço, conversa com parceiros locais. Então, sei lá, está em Camboriú, por exemplo, a gente vai conversar com os nossos parceiros locais, ver imobiliárias que a gente conhece, pessoal que a gente conhece na cidade, para entender como está o mercado no momento. Então, e daí vai sentindo, né? Porque é muito interessante, como o preço também de metro quadrado muda demais. Sim. Então, assim, eu não sei no Nordeste que a gente não atua, mas assim, popular em Sorocaba versus, às vezes, alto padrão ou próprio popular no Sul, não tem nada a ver. Preços são totalmente diferentes. Então, é uma variação enorme. E daí, às vezes até eu desconfio, eu falo assim, nossa, mas vende a tanto, sei lá, R$2.500 o metro no alto padrão no Sul. E aqui em São Paulo, perto de São Paulo, é difícil conseguir esse valor, né? Sim. Então, você consegue R$1.000... 700, 800 reais, suando a camisa, né? Então, é muito diferente. E às vezes o produto é tão bom quanto ou melhor o daqui do que o de lá e... Enfim, a gente não consegue. Oferta e demanda, não tem jeito. E você falou que de fato vocês fazem essas... às vezes você faz a pesquisa hoje e no ano que vem mudou, né? Sim. A gente estava falando de negócio, eu não sei se você vai querer abordar esse tema, mas a gente falou agora muito de política, né? E política é um negócio que ele é também sazonal, né? Ele vai mudar de 4 em 4 anos ali a presidência, o governo, até município, né? Altera muito, porque eu já vi loteador aqui falar, pô, eu tô há 5 anos aprovando um projeto com um prefeito. O prefeito mudou, aprovou em janeiro. É isso aí. Como é que é para vocês essa gestão da macroeconomia política? Como é que vocês tomam essas decisões? Assim, cara, vou investir. Como é que vai ser, por exemplo, resumindo aqui, tirando política, como é que você enxerga o 2023, por exemplo? Não, 2023 eu acho que a gente tem ainda um sopro, né, desse ano. A gente tem o PIB desse ano que deve carregar aí um carrego aí de pelo menos 1%, um pouco menos de 1% para o ano que vem. Então a gente está com uma expectativa boa para o ano que vem, para lançamentos. Enfim, acho que o ano que vem ainda é um ano bom. Um ano bom. Quando a gente fala de lançamento, a política afeta demais, daí não é tanto estado ou país, né? É mais o prefeito. Então, tem prefeito realmente, tem prefeitura que, dependendo do governo, ele senta em cima e fala não. Já vi. E tem prefeitura que o cara é super disposto, parceiro, e ele quer... E aqui não estamos falando de corrupção, estamos falando de... O cara que enxerga o negócio para a cidade, entendeu? Em trazer investimento, em trazer negócios e gerar imposto, né? Porque gera imposto, gera IPTU, construção, gera tudo. É muito interessante, né? Tem prefeitos e prefeitos, né? Tem prefeito que tem uma visão bacana de crescimento e tem prefeito que só olha o dele, então é difícil. É difícil, mas a gente teve, sim, empreendimentos que ficaram parados aí 8 anos porque o prefeito entrou e se reelegeu. Então foram 8 anos... Esquece, sentado em cima e a gente começa a aprovar depois. Então... É bizarro, teve uma história que um loteador, cliente da gente, um dos primeiros clientes da gente falando, cara, eu tô com um empreendimento assim, matador, assim, sucesso, certeza que vai dar bom e tal, só que eu não consigo aprovar porque o prefeito simplesmente não queria. E aí, assim, eu vejo isso muito, né? Acho que eu posso falar, acho que você não pode falar, mas eu posso falar porque eu não tô atuando como loteador. Mas eu sempre pergunto, cara, como é que é esse negócio de aprovação? Tem que ficar dando toco? E a 99,9% fala, não tem isso. Pelo menos eles me falam, né? Não tem isso. Mas tem a sentada na caneta do prefeito, que muitas vezes o cara tá... Até na pessoa física, às vezes o cara tem interesse na área. Aí, cara, como assim? O cara tem interesse na área, na pessoa física e fica com conflito de interesse na posição pública dele, né? E aí, tem um caso lá de um cliente nosso
que quando o prefeito saiu, foi aprovado em janeiro o projeto. E assim, o prefeito não estava querendo toco, não estava querendo nada, ele não estava aprovando porque ele queria... Não, assim, motivos mais loucos. plurares, mas assim, é uma coisa... Pode ser de tudo, né? Pode ser interesse... Às vezes a família tem uma terra que ele quer lançar o dele primeiro, e você vai entrando no mercado, você atrapalha. Eu acho que assim, a grande vantagem para você conseguir driblar toda a dificuldade de mercado, dificuldade política, enfim, qualquer de mercado, né, que a gente tenta, é você ter um bom empreendimento, uma boa localização. Acho que o imóvel, a principal vantagem dele é a localização. Então, se você tem um produto de alto padrão, mesmo o mercado... Alto padrão não, bem localizado, dependente do tipo de produto. Se você tem um mercado que está indo mal, mas se esse produto é muito bem localizado, vai vender. Porque todo mundo precisa de moradia, né? Assim, isso a gente tem histórico. Vende mais devagar, obviamente, né? Assim, um mercado mais pujante, você vende mais rápido, enfim, é uma mania de sucesso, mas vai vender. Eu acho que a grande diferença da GSP, eu acho que a gente tem os nossos empreendimentos muito bem localizados. O nosso diferencial é a localização dos nossos produtos que a gente tem para lançar, como demoraram muito também para aprovar, a cidade cresceu em volta. Então, eles estão no meio da cidade. A gente tem muitos projetos que estão... Não tem, assim, o concorrente está lá longe, tem que pegar a estrada de terra, a gente está ali no meio e isso é uma vantagem, né? Acho que até uma tese de vocês do lado do land bank, né? Vocês vão adquirindo terreno que ali estrategicamente ela tá meio que a cidade está crescendo ramificando para aquela área, né? Exatamente. Então, quem é que decide qual terreno comprar na GSP? Porque eu acredito que seja uma das grandes... O Reinaldo. Ele tem um filho... Sei, Reinaldo. Ele é o cara. Ele tem olho de águia lá. Ele olha... Mas ele é somente o feeling mesmo ou ele faz algum estudo? Porque assim, isso é uma coisa que... É difícil prever daqui a 10 anos, 15 anos o que é que vai acontecer na cidade, né? A cidade pode... mas ela vai tomando um rumo. Tem um rumo correto ali já, né? Então, assim, você pega... depende da cidade, se você for olhar, né? Mas assim, tem sempre uma cidade... por exemplo, Uberlândia é uma cidade que a gente atua bastante. Tem o eixo sul ali que está crescendo muito, né? E vários empreendimentos, não só nós, mas todo mundo está indo para aquela banda lá. Sim. Normalmente perto de aeroporto não é tão bom por causa do barulho. Enfim, tem algumas diretrizes aí que a gente pode tomar. A pesquisa ajuda, sem dúvidas. Mas, assim, o mercado, ele vai... depois a gente compra não muda tão rápido, né? Até tem um tempo ali para amadurecer a cidade mesmo, né? Então, assim, o bairro também não fica ruim da noite pro dia. Vai acontecendo, né? Mas... eu tenho a cabeça de produto, tecnologia, né? Embora eu não desenvolva nada, mas eu sempre trabalhei com tecnologia. Se a gente puder pegar a cabeça do seu Reinaldo lá, a gente conseguiria dizer exatamente o que é que ele analisa ou ele é simplesmente o olho dele? Ele olha número de habitantes pela cidade... quanto de habitante cresce ali, renda per capita, tem alguma coisa que ele olha especificamente, não é o olho dele da região, ele simplesmente vai lá e é um talento, é uma vocação dele. Então, feeling, né, a gente brinca, mas feeling são suas experiências, né, então assim, antes de fundar a GSP, ele teve uma construtora, então assim, ele tem muitos anos de experiência nisso, então assim, acho que o feeling, ele é composto por várias coisas, então, assim, ele faz pesquisa, ele conversa muito com parceiros de imobiliárias, ele conversa muito com construtores, enfim, ele é o feeling, mas é o feeling... A gente tem que pegar a cabeça do seu Reinaldo e botar numa plataforma, isso é importante. E eu queria fazer uma pausa, né? A gente vai falando, mas eu acho que a gente não falou uma coisa legal da GSP, de entender, assim, os números da GSP. Você falou que atua em 8 estados, já atua há 36 anos. Quantos empreendimentos vocês já lançaram? Quantos vocês estão lançando mais ou menos por ano? Qual é a previsão para 2023? Como é que está se você puder dar essa informação, de VGV, lançado, a lançar, total, etc. Dá um pouquinho de métricas assim, da GSP para a gente. A gente tem hoje 5 projetos para... Em aprovação, assim, para lançar o ano que vem. Quantos funcionários tem, por exemplo? 200 funcionários. 200 funcionários. Isso. E esses funcionários sempre são coisas que tem temporariamente alguns ou são todos? Assim? Até na pandemia teve aquele momento, né, assim, quantas pessoas a gente vai mandar embora? A gente mandou, acho que 2 pessoas. E eram assim, picotes, a gente até aproveitou. Independente de crise. Exatamente, independente de crise. Foi um momento. Então a gente tem... esses funcionários, normalmente há bastante tempo, existe uma rotatividade, dependendo do cargo, né? Assim, quando a gente fala de
telefonia, então o pessoal de leads, é um pessoal que tem uma rotatividade maior, o pessoal de plantão, às vezes, né, corretor, uma rotatividade um pouco maior, mas assim, a gente tem uma equipe bastante fiel, vamos colocar assim. Sim. E eu acho que até é uma característica das empresas boas, né? Geralmente, empresa muito boa tem geralmente funcionários que estão há muito tempo. Eu imagino que não deve ter talvez ninguém com 36 anos, mas deve ter algumas pessoas com 20 e poucos anos na empresa, A gente tem 18, 20, tem alguns funcionários com essa... Legal. E como é que é... puxar um pouquinho a sardinha para o tema que a gente... vou dizer que especialista é uma palavra forte, mas a área da gente aqui, que é mercado de capitais. Você falou que a empresa começou com seu pai fazendo topografia. Né? E ali ele foi investindo o próprio dinheiro, etc, etc. Esse crescimento de vocês, ele foi apenas capital próprio? Ou tiveram algumas injeções, vocês fizeram algumas dívidas nesse caminho? Ou vocês buscaram investidores, friends and family, etc, etc? Como é que foi esse crescimento? Não, a gente fez dívida, mas começou basicamente com meu pai reinvestindo 100% do dinheiro. Então, todo o dinheiro da companhia sempre foi reinvestido dentro da GSP. A gente fizemos algumas dívidas para fazer algumas captações em alguns momentos. Meu pai fez algumas parcerias que não deram certo e ele acabou tendo que arcar com a compra, então a gente teve que fazer algumas dívidas. E, enfim, em 2014, quando veio a crise no mercado imobiliário, a gente sofreu bastante com isso. Tinha essas dívidas para pagar, enfim... Foi bem difícil, foi ali que foi o nosso... 2008, você fala? 2014. 2014. 2008 a gente teve dificuldade, mas a gente conseguiu... 2008 foi mais tranquilo, aparentemente. Para vocês. Para nós foi Para mim foi horrível. Na pessoa física foi um desastre. Eu te falei antes, né? Eu comecei a investir na bolsa com tudo que eu tinha, que não era muito, mas tudo que eu tinha em 2008. Maio de 2008. Se você pegar o gráfico da bolsa em maio de 2008, ela caiu de uma forma... E eu fiz os melhores trades possíveis. Eu comprava na alta e vendia na baixa. Maravilhoso. Cara, maravilhoso. Assim, eu fiz o trade inverso, né? Todas as vezes. Mas foi ótimo, porque se eu não tivesse passado por isso, talvez hoje eu não estaria, assim, com tanta experiência, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, acho que acho que é um pouquinho do que a GSP passou ao longo desse tempo. Eu acho que eu passei com bolsa e outras coisas também, porque a gente que empreende, a gente se diverte, né? Super. Você sabe que quando... Eu tinha a empresa, né? O Itaú comprou a minha empresa em 2015. Quando eu assinei o contrato, eu tenho a foto da gente assinando o contrato. Na época era o Milton Maluri, presidente da Redcard e do Itaúca. Hoje ele é o CEO do Itaú, total. E a gente tava lá na mesa, tem uma foto da gente assinando o negócio. E aí quando eu saí de lá, a gente foi tomar uma cerveja para comemorar e tal. Aí eu disse assim, cara, eu nunca mais vou empreender. Eu nunca mais vou empreender. Assim, eu não vou. Isso é coisa de louco, assim. Eu lembro que eu passei 4 anos e meio... Eu acho que 4 anos e meio de muito suor, muito estresse, tudo de ruim podia acontecer, mas teve um dia feliz que eu assinei. Foi o único dia. Maravilhoso. O resto foi tudo ruim. Então eu falei, não vou mais empreender. Mas a gente é maluco, termina voltando a empreender, né? Então a gente foi uma maluquice dessa. A gente, cara, vou voltar a empreender. E é o que é mais bizarro, num mercado que eu nunca atuei. Eu nunca atuei com loteamento. O loteamento para mim era um negócio que era... Assim, eu não entendia o que era loteamento. Assim, e é engraçado, porque eu falo hoje com muito investidor de fora, né? E esse podcast aqui, eu até te falei, né? A razão de existir esse podcast é exatamente para dar informação para o mercado que hoje não tem informação. E eu não conseguia, não tinha base de informação formal para ver isso. E outra coisa é mercado de capitais, que é um bicho. Cara, quem é que entende mercado de capitais assim tão fácil, né? Então isso é um negócio legal, mas é essa curiosidade de voltar a empreender num mercado totalmente novo, com todos os desafios, e a gente ainda tem uma dificuldade aqui, né, Bia, no Brasil, que é assim, ano sim tem crise, né? Não, vai explicar para o americano isso. Não, e assim, a gente volta em 2014, para o mercado imobiliário nunca teve uma crise tão longa, né? Você está falando assim de aprendizado da GSP, eu acho que o aprendizado nosso foi que ali a gente priorizou banco, né? Em detrimento de obra. A gente falou, a gente tem 4 anos para fazer obra, vamos pagar banco, daqui 2 anos o negócio está melhor, a gente toca, né? E não foi. E isso foi muito ruim, foi onde a gente apanhou ali bastante, mas começou a melhorar o mercado, daí veio a pandemia. Falou, ixi, agora... Agora ferrou. Agora ferrou. Essa foi bizarra. Daí foi assim,
super surpresa, uma grata surpresa, que o mercado virou. E assim. Para loteamento foi ótimo. Foi maravilhoso. E assim, as pessoas começaram. A primeira coisa em abril, março, né? Dia 13 de março, a gente mandou todo mundo do escritório para casa. Falou, não, para casa, pandemia. Eu, particularmente, achei que o primeiro negócio. Sim. Tipo assim, não, a gente vai morrer todo mundo. Sim. Achei que todo mundo pensou isso. Vai pro mercado, compra papel higiênico, sei lá. O que tava falando. Não, faltou, né? Não tinha, né? Mas não por que tinha todo carne, mundo compra tudo papel higiênico? Papel higiênico eu não entendi até hoje. Mas a carne, faltou comida, né? Papel higiênico, realmente, a gente tem que depois fazer um estudo sobre isso, que eu não entendia também. Mas enfim. E daí a gente achou. E daí em abril, o pessoal todo mundo trabalhando de casa. Em abril a gente começou a receber ligação do pessoal querendo quitar. Produto de alto padrão. Quitar? Que estranho, né? Não aceita? Querem quitar, passa o valor dinheiro, aí, você tá precisando e tal. Assina o cheque. Bom, começou a entrar dinheiro e tal, e a gente começou a vender produtos que estavam em estoque bastante tempo e tal. A gente começou a ter um movimento muito interessante. Foi maravilhoso. A GSP conseguiu finalizar todas as nossas obras. Começou a vender, enfim, lançamentos, vendia tudo. Foi realmente uma grata surpresa pra gente esse momento. Teve aquela notícia de a procura por lotes no interior aumentou 200%. Né? Aí aquilo ali eu acho que foi uma reviravolta, porque, de fato, eu não sei se essa informação é tão correta. Aumentou muito. Mas aumentou muito. Muito. Eu não sei te falar assim, em números, mas aumentou demais. Assim, Então, quem tinha estoque vendeu. Não, a gente tem empreendimentos faltou produto. Exatamente. Assim, o pessoal começou a realmente procurar loteamento para sair da cidade. Eu tenho vários amigos que moravam aqui em São Paulo, capital, e foram para o interior, foram morar em Riviera, foram morar em lugares diferentes. E essa questão do home office facilitou muito, né? Demais. Porque quem pode trabalhar home office, não é todo mundo que pode, obviamente, mas quem pode trabalhar facilitou muito. Né? E aí você começou a optar por qualidade de vida. Né? E hoje quem está morando fora, especialmente os loteamentos, etc., você tem uma dificuldade muito grande de voltar para a cidade, né? Vocês, como é que é isso? Vocês sentem isso, assim, realmente aumentou muito e foi uma coisa que ficou? A gente tem alguns produtos de segunda residência que era uma... Sim, talvez virar a primeira. Exatamente. Era uma dúvida sempre, né? Segunda residência, vamos lançar... eu, particularmente, sempre gostei muito de produto popular, porque eu acho que tem a demanda, né? Assim, tem gente que precisa de casa. Brasil. Brasil, exatamente. Mas o alto padrão, ele é segunda residência, né? Alto padrão segunda residência, ele a gente acredita que ele veio para ficar, assim, o pessoal tem procurado, a gente tem alguns lançamentos para fazer o ano que vem, olhando esse público, a gente está bem animado, assim, com essa mudança de comportamento, né? E eu lembrei, são 170 loteamentos. 170 loteamentos? Pode Caramba, ser, um pouquinho mais. Eu chutei 50 a 60, 170 é muita coisa. É muita coisa. Eu acho que eu já ouvi da Escopel falar que tem 202 empreendimentos lançados, mas a Escopel também teve aquela fase que você falou, né? Que foi investido por fundo. Então, isso ajuda muito, né? E eu vejo muito, principalmente o top tier dos loteadores, né? Pegando muito dinheiro de private equity para fazer... de fato investir. Como é que vocês enxergam isso, assim? Até um ponto legal que eu lembrei agora de fundo, né? Eu tenho uma opinião bem, talvez radical sobre isso, eu posso depois dar minha opinião também, mas eu queria te contar de você, assim, o que é que você acha desses fundos, assim, de private equity que entram investindo e... Não, eu acho que é muito saudável para a empresa, né? Ter um recurso... entrando, assim, é uma dificuldade do mercado realmente conseguir, né? Imagino sendo pequena, é mais difícil ainda. Sim. Mas assim, se você tiver a oportunidade de ter alguém te comprando um pedaço, investindo dinheiro e tal, eu acho que é super interessante. O problema sempre é o preço e a mordida que eles querem dar, né? Sim. As empresas não necessariamente são super organizadas, né? Não são empresas, né? Com a governança, uma gestão tão que aprimorada. Eles querem, daí eles cobram caro para entrar. E daí talvez não feche a conta. Então, acho que a dificuldade é essa ali, você conseguir medir quanto você quer ceder para ter esse recurso, esse capital no caixa. Então, aquela conversa meio Shark Tank, né? Que o cara... exatamente. Não. Só que nesse caso é o Shark Tank, a mordida do tubarão mesmo. Mas isso é uma discussão. A gente até vai gravar um podcast com um profissional. Eu vou depois não vou falar o nome, mas com um profissional que atuou muito dentro desse mercado de capitais, investindo em
em loteamento, eu tive um papo sensacional com ele fora das câmeras, discutindo exatamente isso, né? Pô, cara, como é que você enxerga isso e tal? E o que eu senti, assim, no final é que existe uma pressão de caixa, de uso do dinheiro muito grande. Imagina, o cara, o fundo vem e bota 300 milhões. Não. Aí você fala... Estraga o mercado. Aí você que não tinha nada, né? Com o seu pai que sempre... O dinheiro que entrava reinvestia, quando ele olhava o caixa sempre estava vazio, né? Porque ele estava sempre reinvestindo. Sim, sem dúvidas. Né? Por mais dinheiro que ele tivesse no papel, em terra, o caixa estava zerado. Sim. Aí vem um cara e bota 300 milhões. Você nunca viu tanto dinheiro na vida. Do outro lado, tem pressão de meta. Então, você tem pressão para gastar aquele dinheiro para crescer X%. E aí, você que tinha o feeling do seu Reinaldo, que estava sempre ali, ele ia lá, na unha, olhava os terrenos, via as oportunidades, etc. E via que esse momento não é agora, esse momento é daqui a 10 anos. Ele fala assim, não, esse daí tem que ser agora porque eu tenho que gastar dinheiro. E aí começa uma pressão de venda, que você começa a fazer empreendimentos que você não faria porque não está no momento ainda. Não, fora isso, mão de obra, eles começam a contratar e atrapalhar até, assim, o cara que valia 10 começa a pagar 20 porque ele quer tomar aquele funcionário. Essas parcerias que a gente faz em alguns empreendimentos de parceria começam a pagar muito pro terreneiro e também desbalanceia a conta, e daí a gente não consegue fazer mais nenhum negócio com parceria porque o negócio ficou desbalanceado, exatamente. Então atrapalha, assim. Atrapalha. Quando um grande player começa a fazer muitos negócios e tira um pouco o mercado do eixo ali, atrapalha um pouco. E é engraçado porque qual é o caso de algum fundo que entrou numa grande loteadora, por exemplo, e deu super certo? Assim, tem muitos casos de fracasso. Eu não lembro, pode até ter, mas eu não lembro casos de sucesso. Então, eu não vou citar aqui nomes das loteadoras, mas eu lembro aqui de cabeça 4 ou 5 que foram investidas por fundo e elas entraram em RJ logo depois. Assim, ou o fundo saiu por R$1, né, deu aquela cláusula lá de eu saio por R$1 e deixa pra lá, a bronca agora é do mas loteador. assim, teve tudo isso, mas assim, o mercado também atrapalhou demais, né? Então, esse pessoal tudo entrou antes de 2014. Não teve timing bom. Não teve, o timing foi péssimo. E todo mundo sofreu muito, né? Sim. Eles sofreram, a gente sofreu, todo mundo sofreu, Sim. o mercado inteiro. Eu acho que não sobrou, salvo um outro aí que estava super capitalizado, enfim, não sobrou muito concorrente bem das pernas, assim, né? Todo mundo sofreu junto. Mas atrapalhou ali. Mas quem foi resiliente, né, e conseguiu surfar uma boa onda. Porque, por exemplo, na crise, você falou, né, a crise agora no Covid 2020, 2021, a gente achava que o mundo ia acabar. Né? E aí, de repente, vem uma fênix e começa a dar o contrário do que a gente imaginava. Então, embora em muitos mercados estivesse muito ruim, por exemplo, varejo. Quem tem varejo não quebrou, meu amigo, primeiro, reza. E segundo, cara, você é um baita de um empreendedor. Porque quebraram muitas pessoas. Não, sem dúvida. Cara, mas assim, vários negócios foram quebrando. Eu acompanhei, eu sou investidor de startup também, investidor de alguns negócios offline. E eu acompanhei isso, cara. Desesperador. Eu sou sócio de uma marca de sapato que está bem grande, por sinal. Quem é que estava comprando sapato na crise? Não. Ninguém. A gente andava descalço em casa, de sandália, de bermuda e tal. Sim. E aí, de repente, você começa uma crise e você é o cara o elo mais fraco do varejo, porque ninguém tava comprando sapatos. 2 anos assim. E aí, loteamento teve a sorte que a gente tava falando de... parecia que tudo ia acabar, mas de repente veio com uma fênix e todo mundo começou a falar, tá faltando produto, eu preciso lançar, eu preciso vender. E aí teve até dificuldade de aprovação também nesse período, né? Porque não é rápido. E também, exatamente, fora isso, né? Eles fecham. Eles fecham, né? E já é ruim normal. Recessos e tudo mais. Emenda feriado, começa na quinta, termina segunda que vem, tipo assim, emenda... Enfim. Eu tenho mais... Pra gente fechar aqui, eu tenho mais 2 perguntas, assim. Uma é muito... para entender, assim, o dia a dia de vocês, assim, o que é que vocês internalizam e o que é que vocês terceirizam, assim, nas principais setores da empresa. Por exemplo, você falou que a aprovação hoje, o seu Renato vai lá e ele toca. Ele toca. Que é uma parte fundamental do negócio. Né? Obra, provavelmente ali, engenharia, provavelmente vocês terceirizam, gestão administrativa e financeira deve ser internalizada. O que é que é hoje, assim, core business de vocês?
né, dentro de casa, o que é que vocês terceirizam de forma geral e também como é que vocês se preparam para o futuro. Vocês sempre dentro de casa ou vocês têm alguma consultoria que acompanham? Por exemplo, tem alguma consultoria de sucessão familiar? Tem alguma coisa que vocês estão fazendo para se preparar para o futuro ou é uma coisa que está muito orgânica ainda? Não, de sucessão familiar, a gente tem um pessoal que está ajudando a gente a se organizar. O jurídico é um departamento que a gente usa escritórios terceirizados, né? A gente tem a equipe nossa interna até para fazer a gestão deles. Né? A gente tem um loteamento, como a gente tem uma carteira muito grande, né? Tem uma gestão ali de... Hoje tem quantos contratos ativos? Você tem ideia? 5.000 contratos ativos hoje. Bastante. E fazer essa gestão, né, de contencioso, né, demanda bastante, tem bastante coisa popular, tá? Enfim, tem bastante demanda. E a obra, na verdade, a gente faz a gestão da obra, a gente contrata empreiteiros para fazer, então a gente faz a gestão, acompanha ali par e passo, né, do que o empreiteiro está fazendo. Mas é isso, o resto, basicamente, a gente faz dentro de casa. Então, toda a gestão... Qual a tua experiência hoje? Digamos que isso não vai acontecer, mas digamos que você tivesse uma cisão da GSP e você saísse. E você fosse começar tudo do zero hoje. O que é que você faria diferente do que vocês fizeram antes? E o que é que você poderia dar de... Até para a gente fechar aqui o nosso papo e falar assim, o que é que você poderia dar de conselho para quem está começando nessa área, assim? O que é que são os pain points que ele não deveria deixar de olhar e o que é que você acha que tem de macro cenário, assim, para ele, assim, pro novato? Engenheiro de obra pronta é fácil, né? Eu vou pegar aqui e vou falar tudo que a gente fez errado, eu falo, não faço demais. Mas eu acho que prestar atenção no contrato que você tem com o seu cliente, então ter uma boa assessoria ali na hora de assinar o contrato com o cliente, fazer parceria também, não ceder à pressão, então assim, uma negociação de terra e tal, acho que eu tenho aprendido muito com meu pai isso, não ceder na negociação, acho que ter calma. Meu pai fala assim, calma. Eu falo, pelo amor de Deus. Tem que ter calma ali, né, para fechar bons negócios, não adianta. Eu acho que são os principais pontos, eu acho que é contrato e ter paciência para não... Calma. Né? Não E como todo bom empresário, tem uma resiliência, uma disciplina bizarra. Porque aí é inerente a qualquer segmento. Né? Exatamente. É muito legal. E, Bia, assim, eu adorei o papo contigo. Eu poderia fazer aqui, eu tinha aqui mais 200 perguntas para fazer. Eu acho que o tempo da gente já está no limite ali. Mas eu adorei o papo, eu acho que para quem depois quiser conhecer um pouquinho da GSP, eu acho que pode acessar o site, tem bastante informação de vocês no site de vocês. Eu acho que a Bia aqui, ela fez um favor pra gente, que a Bia, eu não falo muito, eu não participo de muito... Eu não sou boa pra... Você é ótimo, o papo foi excelente. Você para de falar esse negócio que você não é boa, que você é excelente. Mas eu queria agradecer, porque eu sei que para você, até o teu tempo corrido, etc, super, super difícil para você. Eu tenho absoluta certeza que muita gente que vai assistir esse Rent Talks vai aprender muito com você e que é a intenção da gente, né? Pegar loteadores experientes que vão ensinar outros loteadores a não cair nos mesmos buracos. E a percepção de mercado, a sua percepção de mercado, o que é que vocês estão fazendo, isso é muito legal. Tenho certeza que talvez daqui a um tempo a gente pode voltar aqui e fazer mais um papo e falar um pouquinho do que aconteceu agora pós-eleição, né? Que agora tá tudo quente, né? Agora tá tudo pegando fogo agora. A gente tá, para quem, não sei quem é que tá assistindo aí, está assistindo no dia que a gente tá lançando, ou um ano depois, mas nesse momento estão pegando fogo aqui no Brasil. Então, eu queria agradecer demais aí teu tempo, tua disponibilidade. A gente vai ficar em contato, com certeza, e a gente tá aqui, a gente tá de portas abertas para você, e quem tá assistindo aí, se inscreve no Instagram da gente, no YouTube, no LinkedIn, enfim, tá em tudo que é lugar e plataforma digital aí, vai procurar que vocês vão achar aí conteúdo. Então, obrigado, Bia, mais uma vez. E vamos junto aí nesse desafio de loteamento, mudar esse loteamento aqui no Brasil. Obrigado. Sim. Valeu.